Seja bem-vindo a mais uma revisão. Pessoal, eu fico muito feliz em ajudar você também. Vamos fazer uma revisão da anatomia dos órgãos do sentido? Vamos começar aqui pelo olho, certo? Nós sabemos que a camada mais externa aqui do globo ocular é revestido aí pela esclera, lembrando que nós temos aí a cápsula de Tenon, que vai receber esse globo ocular, certo? E a cápsula de Tenon que vai receber esse globo ocular também vai ter ali perfurações que vão adentrar vasos, e nós vamos comentar sobre isso. De início, vale lembrar que é o nervo óptico que vai passar as informações para o cérebro. Os nervos, os pares de nervos cranianos 3, oculomotor 4, troclear e 6, abducentes, estão relacionados aí com os movimentos do globo ocular, tá certo? Aqui você tem o cristalino, aqui você tem a córnea, nesse espaçozinho aqui, ó, nós temos a câmara anterior a íris, posterior à íris nós temos a câmara posterior, aqui a pupila, aqui é a íris, essa parte aqui colorida. Que mais? A córnea, né? Já falei, aqui é o limbo, junção esclerocorneana, corpo ciliar, as zônulas, o cristalino ou lente, canal hialoide, que vai servir mais ou menos como um caminho para a luz passar. Mais uma vez aqui embaixo o processo, o corpo ciliar, nós vamos ter os processos ciliares por aqui, que vão produzir o humor aquoso. Aqui, ó, ora serrata, nós temos aqui a ora serrata. As camadas, a mais interna é a retina. Depois nós temos aqui, deixa eu ver, acho que tem caneta aqui. Depois nós temos aqui uma região um pouquinho, uma corzinha um pouco mais avermelhada, que é a região da coroide. Depois nós temos a esclera, né, que é fibrosa. Nós temos aqui o nervo óptico, mais medialmente, exatamente como o canal hialoide, que é mais medialmente também. Você tem a artéria e veia central, né? Cápsula de Tenon, que eu comentei, que vai receber esse globo ocular. Opa, vale lembrar que a esclera vai proteger o olho, a retina vai receber a luz e produzir vai receber a luz que vai corroborar, né, para que ela possa convergir aqui para que ocorra, né, um direcionamento dessa luz para a região correta, né? Ou seja, a retina faz parte do sistema refrativo, né, que ajuda a focar a luz na fóvea. É isso que eu queria dizer, estava lembrando aqui. A retina, que é essa parte mais interna aqui, aqui tem a fóvea, tá vendo? Onde tem muitos cones e bastante. A retina recebe a luz e produz impulso nervoso. A íris, ela controla a quantidade de luz que entra no olho, midríase, miose. O cristalino também faz parte do sistema refrativo que ajuda a focar a luz na fóvea. Músculo ciliar, né? Nós temos músculos ciliares, altera a espessura do cristalino e desse modo nós temos aí acomodação visual, ver de longe, distante. O humor aquoso, que faz parte do sistema também refrativo, que ajuda a focar a luz na fóvea, que vai estar por aqui, o humor aquoso, né? Corpo vítreo, esse espaço aqui, onde tem o humor aquoso, né, que também faz parte do sistema refrativo, que ajuda a focalizar a luz na fóvea, né? Também ajuda a manter a forma do globo ocular. E a zônula, que é essas regiões aqui, que a principal função é manter o cristalino em sua posição e auxiliar aí na acomodação visual. Vamos entrar agora em ossos, que está relacionado aí com os nossos
está relacionado aí com as nossas suturas. E para entender suturas, nós precisamos relembrar alguns nomes de alguns ossos que são extremamente importantes. Por exemplo, aqui você tem a maxila, certo? É o osso zigomático aqui. Aqui você tem, aqui é a órbita, né? Então você tem a face orbital do osso zigomático, aqui você tem a maxila, aqui você tem a órbita, então aqui, ó, você tem a face orbital da maxila. Isso é bem importante. Você tem aqui o aqui é a órbita, então aqui é uma parte do osso etimoide. Então você tem mais uma vez uma face orbital ou lâmina orbital do osso etimoide. Você tem aqui o osso lacrimal nessa regiãozinha aqui. Em cima aqui você tem, aqui é o osso frontal, aqui em cima, certo? Da testa, fácil. Aqui é a órbita, então aqui dentro você tem a face orbital do osso frontal. Poxa, que fácil demais, né? Aqui é o processo frontal. E aqui é o osso nasal, certo? Aqui é o osso nasal. Não tem muito segredo, não. Então vamos lá. Nós temos as suturas primeiro. Nós temos a sutura. Temos essa sutura aqui, ó, que é a sutura etimoide lacrimal, certo? Osso lacrimal, osso etimoidal. Então, sutura etimoide lacrimal. Pronto, é isso. Deixa eu ver o que mais. Você tem aqui, eu não falei dessa aqui, é uma parte do palato, tá bom? Essa rosinha aqui. Então, deixa eu começar dessa região à minha esquerda aqui, ó. Vamos começar daqui. Primeiro você tem esse grandão aqui, que é a sutura frontozigomática. Os frontal, os zigomáticos, frontozigomático. Aí você vem para cá, para a próxima sutura, ó. Essa próxima sutura aqui, você tem o osso frontal, aqui você tem um esfenoide, então deve ser alguma coisa esfenofrontal. E é exatamente isso, sutura esfenofrontal, nessa regiãozinha aqui. Bora pegar o próximo, aqui nós temos zigomática, aqui nós temos também uma parte do osso esfenoide. Então aqui é esfenofrontal, aqui é esfenozigomático. Exatamente, é sutura esfenozigomática. E aí nós temos essa parte de baixo, que é o zigomático, e está lidando aqui com a parte orbital da maxila. Então pode ser maxila zigomático, sutura zigomático maxilar. O nome dessa sutura é sutura zigomático maxilar. Beleza, ficou fácil, né? E aqui você tem outra suturazinha, lembrando que esse é do palato, né? E ele está encostando aqui, ó, na maxila, então é palato maxilar essa sutura. Simples assim, muito fácil, né? Você tem essa outra sutura aqui que é sutura palato etimoidal. Você tem essa outra sutura que é sutura esse osso é o lacrimal, né? Então etimoide lacrimal. Sutura frontomaxilar, que é o osso frontal maxilar. Sutura frontonasal, osso nasal frontal. E você tem essa sutura aqui entre o, o osso nasal e a maxila e o processo frontal, vai se chamar sutura nasolacrimal, certo? Bem aqui, sutura nasolacrimal, beleza? Deu para entender um pouquinho, né? Continuando, vamos lembrar de algumas coisas assim bem importantes. Por exemplo, vamos começar a falar sobre uma bainha que envolve todos os músculos da parte medial, que é todas as fibras, né, de origem que vão dar origem aos músculos, que é um tal de anel de Zinc. Nós vamos comentar sobre ele. Mas aqui você já pode dar uma olhada na musculatura, certo? E você vai perceber, deixa eu já colocar o outro. Você vai perceber que aqui nós temos o músculo levantador da pálpebra superior, embaixo dele o músculo reto superior, ao lado o oblíquo. Ó, se já tem o reto superior, aqui é o reto inferior.
Do lado dele tem um oblíquo superior, aqui tem um oblíquo inferior. Aqui tem um reto lateral, aqui tem um reto medial, né? E aqui você tem um músculo orbital, beleza? Essas são as orientações básicas. E aí, eu vou pegar essa imagem aqui, ó, top das galáxias. Vou começar com essa daqui que tá bem bonitinha, ó. Mais uma vez você tem aqui o músculo reto superior. Em cima dele tem um músculo levantado da pálpebra superior. Se tem um músculo reto superior, cadê o inferior? Aqui, ó. Músculo reto inferior. Se tem aqui você já tem um oblíquo superior, né? Se tem um oblíquo superior, você tem também o oblíquo inferior que tá aqui, ó. Certo? Se tem um reto medial, do outro lado você tem um músculo reto lateral. Beleza? E aqui você tem a bainha tendina do músculo oblíquo superior e a tróclea, que vai fixar o tendão do músculo oblíquo superior. Pegando essa outra imagem aqui, repetindo a mesma coisa, a diferença é que nós temos o nervo óptico aqui, aquela tal cápsula que vai abarcar muitos desses músculos mediais, todos esses músculos mediais, que é o anel de zinco. Então você tem aqui o nervo óptico, aqui você tem a glândula lacrimal, que ela é superolateral ou superior e lateral. O músculo levantador da pálpebra superior em cima de todos, aí embaixo dele você tem o músculo reto superior, lá embaixo inferior. Mesmo aquele processo, é um reto lateral, outro reto medial, e por aí vai. Nós temos aqui também já falamos das suturas, agora vamos falar das fissuras. Nós temos 3 fissuras: fissura superior, fissura inferior, então, fissura superior, fissura inferior e anel de zinco. Repito, fissura superior, fissura anterior e anel de zinco. Na fissura superior, troca a fonha lá, nervo lacrimal, nervo frontal, tróclea e veia oftálmica superior. Lá na fissura inferior, nós vamos ter aí veias emissárias, e aqui você dá o nome de Zidane. Zidane sofreu uma infração. Zidane sofreu uma infração. Então aqui você tem as veias emissárias, você tem aqui o nervo zigomático, o nervo infraorbital. Zidane sofreu uma infração. Você vai ter também a artéria oftálmica, infraorbital, quer dizer, você vai ter a artéria infraorbital e a raiz sensitiva do gânglio pterigóide palatino, certo? E aqui você tem um anel de zinco, você tem aqui, ó, nervo óptico, que está no canal óptico, vagineus cranianos número 2, né? E o anel de zinco nós vamos decorar nabo, naso ciliar, nervo naso ciliar, parte de nervo craniano abducente e oculomotor, nabo, certo? Então é isso que você vai ter aí. Você vai ter outros também, né? Você vai ter, por exemplo, a artéria oftálmica aqui. Abaixo dele você vai ter a veia oftálmica inferior. Legal, né? Então eu falei aqui, eu não sei se eu mostrei a fissura inferior, sim, né? E o pterigóide, a artéria infraorbital, nervo infraorbital, zigomático e veias emissárias. Beleza. Lembra lá da cápsula que tinha perfurações? Se houver veias que vão perfurar a cápsula de Tenon, nós vamos chamar de veias vorticosas. E as veias que ainda não perfuraram, que estão antes da cápsula de Tenon, vamos chamar de veias oftálmicas, superiores e inferiores. Isso é super importante. E aí nós vamos ter, ó, esse espaço aí para as veias vorticosas. Vamos ter 2 superiores e 2 inferiores em cada quadrante. Nós vamos dar uma olhada no quadrante. Mais uma vez tem a troca aqui, o músculo reto superior, medial, lateral, inferior, etc.
oblíquo superior, oblíquo inferior. Aquele processo que você já conhece, né? O espaço do nervo óptico. E aí vai ter a tal das artérias ciliares longas e curtas. Nós vamos ver isso agora, né? Você está olhando aqui agora para, como você pode ver, para para vascularização do olho. Então você tem aqui veias esclerais e você tem aqui em cima veias e artérias episclerais. Qual a diferença? As veias esclerais vão irrigar a esclera e as veias episclerais vão irrigar na parte de cima da esclera. Só essa diferença. Veias e artérias episclerais em cima da esclera, veias esclerais vão drenar ali, vão irrigar ali exatamente a esclera. Nós temos aqui, ó, a artéria as artérias musculares que vão se transformar lá na frente aqui, ó, nessas artérias ciliares anteriores e veias e artérias anteriores. Então, a artéria muscular que vai adentrar aqui na musculatura extrínseca do globo ocular, que ela fica grudada na cápsula de Teno, essa artéria muscular vai se ramificar e formar a artéria ciliar anterior, beleza? Nós temos aqui também a veia escleral que já comentamos, a veia oftálmica superior, aqui por exemplo, e aqui embaixo você tem a veia vorticosa que está adentrando a cápsula de Teno, a veia oftálmica inferior, que ainda não adentrou na cápsula de Teno, certo? E que não vai adentrar. E aqui, ó, você tem as artérias ciliares posteriores, está na região posterior longas, e artérias ciliares posteriores curtas. E aqui você tem a veia central da retina e a artéria central da retina. Ambas vão irrigar a retina, sem segredo. As artérias posteriores longas, elas vão vir para a parte anterior e vão, né, dar origem aí vão colaborar para dar origem às artérias ciliares anteriores, né? E as artérias ciliares posteriores curtas também vão colaborar aí para dar para transformar aí nas artérias nas nas artérias ciliares anteriores. Nós temos aqui veias ciliares, certo? Que vão ajudar a drenar essa região anterior. E na região anterior existem alguns pontos muito importantes. Vai ficar acordado entre nós que as artérias ciliares posteriores longas vão formar as artérias vão colaborar para formar as artérias ciliares anteriores, que, por sua vez, vão colaborar aí para a formação do círculo arterioso maior, e juntamente com as artérias ciliares anteriores, que estão aqui, que advém também da artéria muscular. Então, a artéria ciliar posterior longa vão colaborar para formar artérias ciliares anteriores, que juntos vão formar o círculo arterioso maior da íris e o círculo arterioso menor da íris. Show de bola. Você, falando sobre drenagem, um detalhe aqui. Falando sobre drenagem, eu vou mostrar isso, né? As veias esclerais, elas vão drenar para as veias corticais, que vão drenar para as veias oftálmicas inferiores e superiores. As veias oftálmicas inferiores vão drenar para o plexo pterigoide. As veias oftálmicas superiores vão direto para o seio cavernoso. Mas as veias oftálmicas inferiores, depois que chegarem no plexo pterigoide, vão se juntar à veia oftálmica superior, as inferiores,
fazer a anastomosa, né, se juntar e juntas vão para o seio cavernoso. A superior vai direto e a inferior passa pelo plexo pterigóide e depois se junta à superior. E aí vão para o seio cavernoso. Onde está o seio cavernoso? No sifão carotídeo. Me mostra isso. Te mostro. Com alegria e satisfação. Olha lá. Que é o olho, né? Então você tem aqui, ó, veia às vezes vorticosas, que vão entrar na cápsula de Tenon, né? E aqui, ó, você tem o plexo pterigóide, você tem aqui o sifão carotídeo. Então, aqui, ó, se você continuar, você vai ter o quê? Uma veia oftálmica inferior. Então, a veia oftálmica inferior vem, passa pelo plexo pterigóide, depois se junta aqui, ó, a veia oftálmica superior e juntas vão para o sifão carotídeo, espaço cavernoso lá. Então, basicamente é isso, né? Você tem algumas outras veias aqui, veias palpebrais, mas isso aqui vai ser importante nesse momento. Entrando já aqui na parte dos sentidos relacionados ao ouvido, nós já vamos começar falando aqui, ó, pavilhão auditivo externo, você tem aqui o meato acústico externo, você tem aqui a membrana timpânica, até aqui é a orelha externa, daqui para frente a orelha média, e você tem o martelo, bigorna, estribo. O estribo vai bater na janela oval. Até aqui é a orelha média. Da janela oval para lá é a orelha interna. Lembrando que na orelha média nós temos também a tuba auditiva ou tuba de Eustáquio, que vai ligar essa região aqui do ouvido à cavidade nasal, a nasofaringe, que vai colaborar tanto para regulação de pressão nessa região, quanto para o controle de pressão, tanto quanto para vai facilitar aí otites, ou seja, inflamações da orelha média, chamada otite média. Acontece uma sinusite e aí pode vir da faringe e subir pela tuba auditiva e causar uma otite. Aqui você tem a cóclea, aqui você tem os canais semicirculares, sacro, utrículo, macro, nervo coclear, a orelha externa, você tem o osso temporal, aqui você tem a orelha externa, orelha média, ou orelha interna. Aí você tem aqui, ó, que legal, o antitrago, olha isso aqui, ó, trago. Não esquece isso, vai ser trágico se você esquecer. Trago. Ramo da hélice, fossa triangular, realmente parece meio triângulo, né? Ramo da hélice, tubérculo auricular, hélice, a hélice, né? Escarpa, concha da orelha, antitrago, aqui é o trago, incisura intertrágica e o lobo da orelha. Fácil demais, né? Aí o que acontece? Você tem uma musculatura aí, ó. Por exemplo, você tem os músculos auriculares superiores, anteriores e posteriores. Você tem os músculos auriculares anteriores, por exemplo, o músculo maior da hélice, você já sabe por quê, porque é a hélice, né? Aqui ficou fácil, né? Superior, anterior, posterior, e depois você tem esse aqui, ó. O maior da hélice, ficou fácil. Você tem o músculo menor da hélice, ficou mais fácil ainda. E aí você tem o piramidal da orelha, que é esse aqui. Você tem o músculo trágico, vai ser trágico você esquecer. Está relacionado lá com a área do trago. E o músculo auricular posterior. O músculo auricular anterior, posterior, ficou fácil, né? E aí você tem alguns ligamentos, o ligamento auricular superior e inferior, fácil. Na região posterior da orelha, você tem aí o músculo oblíquo da orelha, você tem o músculo transverso da orelha e você tem o ligamento auricular posterior e o músculo da incisura terminal. Quando nós falamos de irrigação da orelha, nós vamos pensar, opa, tá, nós vamos lembrar aqui, ó, que
Primeiro começa da carótida externa, sobe para a artéria auricular posterior, passa nos ramos auriculares anteriores da artéria temporal superficial, que é essa daqui. Então, basicamente, o caminho é carótida externa, artéria auricular posterior e artéria temporal superficial. Vou repetir. Carótida externa, artéria auricular posterior, artéria temporal superficial. Lembrando que a carótida externa vai ramificar para ramos occipitais e o ramo auricular posterior, que vai gerar artéria temporal superficial. Aqui você consegue ver a mesma coisa, carótida externa, que vai ramificar. Aqui tem ramificações para a parte occipital, né, que não nos interessa, e tem a parte que nos interessa, que é a artéria auricular posterior, que vai dar origem também à artéria temporal superficial. Não, não tem muito segredo. Quando existe uma infecção, quem vai crescer são os linfonodos. E para falar de linfonodos, nós vamos falar dos linfonodos pré-auriculares, infra-auriculares, mastóideos. Então você tem pré-auricular antes, infra-auricular depois, entre, mastóideos, tá aqui embaixo da orelha, e depois você vai ter os linfonodos parotídeos, superior, profundo, tá certo? Superior e superficial, perdão, e profundo. E aí você tem essa cadeia também aqui, ó, que eu não vou comentar. Vou focar só nesses aqui. A orelha é muito bem inervada, certo? E, por exemplo, você tem aqui o nervo auriculotemporal, nos faz lembrar lá da artéria temporal superficial, né? Você tem aqui o nervo occipital menor, você tem aqui o nervo auricular magno, nervo vago, nervo glossofaríngeo. Você vai aqui número 9, né? Ficou fácil, nervo 10. Poxa, aqui é 6, 7. Então aqui é facial. As inervações, né? Nessa parte aqui, ó, você tem o auricular temporal de novo. Ficou fácil. Aqui você tem o nervo occipital menor, nervo auricular magno. Aqui o vago, glossofaríngeo, facial. Então, basicamente, você tem aqui o 10, o 7, né? O 9, glossofaríngeo, mais o auricular temporal, occipital menor e auricular magno. Então, inervando aí a orelha, certo? Falando sobre uma parte mais interna da orelha, que é a nossa membrana timpânica e os ossículos, inclusive o menor osso do corpo está aqui na orelha e nós vamos falar sobre isso. Bem, você está olhando aí uma membrana, certo? E aqui você está vendo a membrana timpânica, você consegue ver o umbigo da membrana timpânica, a estria malear, aqui a proeminência malear, a parte flácida da membrana timpânica. Então, essa parte aqui ela é a parte flácida da membrana timpânica. O anel fibrocartilaginoso, certo? O anel fibrocartilaginoso. Parte importante para chuchu, que é esse triângulo luminoso. Quando você olhar e tiver o triângulo luminoso, quer dizer que a membrana timpânica está íntegra, está de boa, está tranquila, sem lesão. Ela está saudável, translúcida, tudo certinho. Que é a parte tensa da membrana timpânica e essa é a membrana timpânica. Aqui é a fissura timpânica, né, a parte superior. Ela é dividida em 4 quadrantes. Nós vamos dividir em 2 aqui, ó. Eu penso assim, ó, que vai ficar fácil. Essa parte aqui é a anterior e essa é a parte posterior. Então, vou dividir assim. Aqui, dividir. Então, essa é a parte que eu vou pintar aqui.
Essa é a parte anterior. Se essa é a parte anterior, essa daqui é a parte posterior. Tá, e o que tem a ver? Se essa parte anterior e essa parte posterior. E agora, como é que você vai fazer isso? Aí você pode dividir no meio. Você já sabe que essa é a parte anterior e essa é a parte posterior. Aí eu vou dizer que aqui é antero superior, antero inferior. Póstero superior, póstero inferior. Fácil demais, né? E você tem aqui a mesma coisa comentada, só que com outras palavras, né? Mesma coisa. Quer dizer, mesmas palavras, mesmas representações. Aqui você tem a orelha média, tá? Deixa eu ligar essa imagem. E aqui você tem o colo do martelo. Você já tem aqui proeminência do canal. Você tem aqui ó, a corda do tímpano, bem famosa. Tem o músculo tensor do tímpano. Você tem o cabo do martelo. Você tem o promontório da cavidade timpânica. Você tem aqui o subículo do promontório, né? Você tem o tendão do músculo estapédio. Você tem aqui também o estribo, tá? Então você tem aqui o estribo, você tem aqui a proeminência do canal semicircular lateral, você tem aqui o corpo da bigorna, colo do martelo, promontório da cavidade timpânica, colo do martelo, subículo do promontório. Qual parte que está? Aqui é anterior, que é póstero inferior, que ajuda aí no equilíbrio da pressão. Agora você tem uma imagem aqui 100% real, top. Aqui você tem a parte flácida da membrana timpânica, proeminência malear, estreia malear, membrana timpânica, umbigo da membrana timpânica, triângulo luminoso, que já falei que é importante para a chuchu, parte tensa da membrana timpânica e anel fibrocartilaginoso. Poxa, legal demais, né? Parece que ficou mais fácil. Coisa demais, eu sei. Não tem que fazer. Medicina é assim mesmo, né? Coisa que... Aqui você tem um espaçozinho que é o adito do antromastoide, canal do nervo facial, eminência piramidal posterior, né? Você tem aqui a janela do vestíbulo, janela oval, seio timpânico, você tem aqui o meato acústico externo, fossa para bigorna. Aqui você tem a incisura timpânica, que você tem a parte flácida da membrana, certo? Espinha timpânica maior, espinha timpânica menor, membrana timpânica, cabo do martelo, anel fibrocartilaginoso. Espero que eu sei que timpânica eu já falei, né? Eu falei da eminência piramidal, posterior, está relacionado aí. Aqui que começa a formar, aqui que se origina o tendão do estapédio, a janela do vestíbulo. Já comentei isso. Vamos lá. Você tem aqui, ó, bigorna, corpo do estribo, articulação. Você tem a face aqui, ó. Aqui é articulação tudo é sinovial. Cabo do martelo, que bate lá, cabeça do martelo. Aqui você tem a face articular do martelo, sinovial. A articulação, você tem uma articulação aqui nessa região. Aqui a bigorna, mais uma articulação. Eu não julgo importante o nome dessas articulações. Todas são sinoviais, né? Uma é endoestapedial, a outra é endomaulear, mas não acredito que seja tão específico assim uma pergunta sobre isso. Mas se tiver aí você pode se aprofundar um pouco mais aqui, uma revisão, né? Face articular do estribo, corpo do estribo. Aqui está o estribo. Nessa região você consegue identificar aqui o martelo, o ligamento superior do martelo, o ligamento superior da bigorna, que tá a bigorna. O estribo é o menor osso do corpo humano.
eminência piramidal, membrana estapedial, ligamento posterior da bigorna, tá? Já falando do martelo, membrana timpânica tá aqui. Então aqui é um martelo que vai bater e tal, todo aquele processo. Membrana timpânica, o som vem aqui, mexe no martelo, depois vai para a bigorna, que vai para o estribo, que vai bater na janela oval e aí vai. Corpo do estribo, articulação aqui em condista pedial, eminência piramidal. Você tem aqui, ó, a prega estapedial, corpo do estribo, a prega tá aqui, né, cobrindo, você tem um labirinto, que é esse negocinho pequenininho, eminência piramidal, o nervo vestibular, aqui você tem vários nervos, a cóclea, não vou entrar aqui no mérito, mas você tem aqui, não vou ser muito específico, quer dizer, mas tem aqui o canal semicircular anterior, você tem a ampola óssea anterior, o vestíbulo, o labirinto ósseo, a cóclea, o vestíbulo, você tem aqui o saco endolinfático, certo? O ducto de perilinfa, o labirinto coclear aqui, né? O labirinto vestibular, canal semicircular posterior, canal semicircular anterior, canal semicircular lateral, vestíbulo, labirinto ósseo, né? Ampola óssea lateral, ampola óssea lateral, ampola óssea anterior, ampola óssea posterior. Isso aí, top demais. Na parte aqui de... Você tem a parte aqui de olfação, né? O ar, ele vai vir para cá, ó. O ar vai vir para cá, né? Esse daqui tem todo um processo fisiológico. Você tem os coanos, tem o bulbo olfatório aqui nessa região, mas já foi bem explicado ali nas outras revisões sobre estão relacionados com os órgãos, né? Sensitivo. E aí você tem uma língua aqui, que essa é a parte aqui, que vai detectar o amargo, o azedo, o doce, o salgado, faltou o sabor umami, que realça o sabor, mas que você pode ver numa revisão anterior a